Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco. Rogamos pelo Espírito Santo, iluminador, que nos dirija, nos abra mais uma vez o estudo deste assunto tão importante, que são os 10 mandamentos, mais especialmente o primeiro mandamento, que o Senhor aplique na nossa alma e nos edifique em nome de Jesus. Em honra e glória ao seu nome, em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu tenho aqui duas dos 10 mandamentos. Alguém quer? Tá? Então, meus irmãos, nós estamos estudando os 10 mandamentos, né? Estamos fazendo um estudo bem detalhado dos mandamentos do Senhor. Lembrando aos irmãos que esse estudo ele está dentro da nossa exposição do Catecismo Ortodoxo, que é aquele Catecismo Batista Reformado. E nós chegamos no Catecismo Ortodoxo exatamente na exposição dos 10 mandamentos, né? Aí nós estamos fazendo assim, lemos o Catecismo Ortodoxo, a exposição de cada mandamento, aí nós vamos para o Catecismo Maior de Westminster, que é um catecismo que nós temos dito é a melhor exposição, eu, na minha humilde opinião, digo isso, né? Da história da igreja sobre os 10 mandamentos. Então, aproveitando aqui, já que nós estamos estudando 10 mandamentos, olharmos os 2 catecismos juntos para a nossa edificação. Agora, é importante, eu sempre digo isso, que nós lembremos que o estudo dos 10 mandamentos não é um estudo de regras, meramente de regras morais, como se eu estivesse aqui dizendo para os irmãos, olha, façam essas coisas e só isso, como um conjunto de regras que nós queremos passar para vocês. Longe disso, não é meramente um grupo ou um conjunto de regras, mas é a vontade do Senhor expressa nos 10 mandamentos, dentro de um contexto maior, do contexto da aliança, da salvação em Cristo Jesus. Né? Vocês lembram que eu sempre começo com isso para deixar sempre dentro dessa verdade, para que ninguém confunda esse estudo. Vocês lembram que o nosso catecismo ortodoxo ele se divide em 3 partes. Vocês lembram quais são? Primeira, a nossa miséria. Segundo, a nossa redenção ou salvação. E terceira, a nossa gratidão. Então, é um resumo do Evangelho. Ou seja, que primeiro
nós temos que entender a nossa miséria, que nós somos grandes pecadores, condenados ao inferno, sem possibilidade de salvação, pelas nossas obras e pelo nosso esforço. Pecamos em Adão e temos os nossos próprios pecados hoje, que inevitavelmente iriam nos levar para a miséria eterna, para o inferno. Mas o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele veio a esse mundo e ele, como Deus homem, nós estudamos aqui vários domingos sobre o credo apostólico. Você lembra disso, aquele credo apostólico? O Catecismo Ortodoxo, ele faz uma exposição do credo apostólico que resume realmente a mensagem do Evangelho e mostra que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, o Deus homem que morreu pelos nossos pecados e resolveu a nossa situação, porque exatamente ele é o próprio Deus, só que ele é o Deus homem, ele é o Deus que se revestiu de humanidade, né? A segunda pessoa da Trindade. E pela fé nele, nós somos salvos. E essa fé tem a ver também com certas verdades bíblicas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus, ela é salva, ela é lavada pelo sangue do Cordeiro, ela tem o Espírito Santo, ela passa a viver uma vida de gratidão. Gratidão. Então, veja, não é obedecer os mandamentos meramente como um conjunto de regras, nem tampouco como um meio de salvação, mas porque nós já somos salvos, nós obedecemos a Deus. No próprio Catecismo Ortodoxo, nós já estudamos que esse Deus, ele é o legislador, ele é o nosso Deus e ele é o nosso Salvador. E nós, então, passamos a obedecer esses mandamentos, não é para, eu vou obedecer para eu ganhar salvação, mas eu vou obedecer com uma demonstração da minha gratidão. Então, aí que se resume o Catecismo Ortodoxo. Minha miséria, eu reconheço a minha miséria. Em segundo lugar, eu sou salvo em Jesus, e a partir daí, sendo salvo, eu vou viver em gratidão. Como é que eu expresso a minha gratidão? De duas formas: na obediência aos 10 mandamentos e numa vida de oração. É por isso que o Catecismo Ortodoxo ele faz uma exposição dos 10 mandamentos e em seguida ele faz uma exposição da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Então nós estamos estudando essas coisas aqui, tá bom? E sobre o primeiro mandamento, como eu disse para vocês, nós estudamos o Catecismo Ortodoxo e complementamos com o Catecismo Maior, que é uma exposição mais detalhada. Sobre o primeiro mandamento, nós já estudamos aqui essas verdades que eu convido vocês a lerem nessa folha que eu dei, que aqui nessa folha, ela é a apresentação da exposição do Catecismo Maior sobre o primeiro mandamento. Então eu vou ler aqui até onde eu já estudei com vocês, e aí nós vamos continuar nesta manhã com a graça de Deus. Qual o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Aí o Catecismo Maior, ele divide em deveres e pecados proibidos. Quais são os deveres exigidos neste mandamento? Primeiro, resposta: os deveres exigidos ao primeiro mandamento. No primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, como também adorá-lo e glorificá-lo como tal, mediante o pensar, meditar nele, lembrar-se dele, tendo em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando, temendo, crendo nele, confiando, esperando, deleitando e regozijando-se nele, sendo zeloso por ele, clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças, e prestando-lhe toda obediência e submissão com todo o ser, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente com ele. Então aqui são os deveres. Já disse para os irmãos que aqui é para nós aprendermos por toda a nossa vida, irmãos. Esses deveres aqui nós vamos crescendo por toda a nossa vida, entendendo melhor, aplicando em todas as circunstâncias da vida melhor esses deveres, mas basicamente é você conhecer a Deus e você buscar esse conhecimento nos meios que Ele dá para se revelar a nós, nas Escrituras, no culto público, buscando o Senhor, buscando entender cada vez mais quem é esse Deus, reconhecendo Ele na medida que você vai conhecendo como Deus verdadeiro e como seu Deus, único Deus. E aí então você passa a adorá-lo e a glorificá-lo como tal, né? Viver uma vida em honra a Ele. Como?
mediante pensar, meditar nele, a sua mente, a sua meditação vai exatamente meditar no que é mais importante e ter a sua mente construída, seu intelecto, as suas ideias dentro dessa realidade de Deus, de quem é Deus. E também lembrando-se dele, uma atitude de se lembrar sempre dele, tendo em alta conta, honrando, adorando, preferindo em tudo, amando, desejando, temendo. São atitudes aí que você vai crescer na medida que você conhece, na medida que você reconhece a Deus, na medida que você vive para a sua glória, e você vai passar também a ser outros aqui deveres, sendo zeloso por ele. Você vai passar também a ter uma vida de oração, clamar a ele, dar-lhe todo louvor, prestar-lhe obediência em tudo, sendo cuidadoso em agradá-lo. O seu desejo vai ser sempre, desde a manhã até as últimas horas do dia, procurando viver sempre em honra e glória a ele, em todas as coisas, e se entristecendo com onde você pecou. Nós somos pecadores, e aqui e ali a gente vai percebendo os nossos pecados. Isso é uma tristeza muito grande para nós, e isso tudo faz parte desses nossos deveres, e caminhando humildemente com ele, né? Essa tristeza sobre o pecado tem a ver com arrependimento contínuo. Nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados e vamos crescendo humildemente em obedecer a ele. Agora, quais os pecados proibidos que nós já estudamos aqui? Lembrando também que esses pecados proibidos, eles correspondem aos deveres, ou seja, os deveres, eles têm, é como a moeda, os dois lados de uma mesma moeda. Então, temos os deveres e temos os pecados. Quais são os pecados proibidos? No primeiro mandamento, o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro associado com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, não tê-lo, não confessá-lo como Deus, nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios sobre ele, as pesquisas ousadas e curiosas dos seus segredos, toda profanidade, ódio de Deus, amor próprio, egoísmo e todas as outras disposições desordenadas e imoderadas de nossa mente, vontade e afeição por outras coisas, defraudando a Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a incorrigibilidade, a insensibilidade sob o juízo de Deus, a dureza de coração, a soberba e assim por diante. Aqui nós paramos mais ou menos por aqui. Hoje eu quero continuar, né, meus irmãos? Olha, ateísmo e idolatria, lembrem sempre disso. Ateísmo, existem dois tipos de ateísmo, lembra? O ateísmo teórico, que é aquele ateísmo intelectual, que a gente vê muito aí nas academias, nas universidades, nos teóricos, que pessoas ateias que defendem, né, que não existe Deus. Existe esse ateísmo teórico, mas existe um ateísmo pior ainda, que é o ateísmo de pessoas que dizem que creem em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático. Esse ateísmo leva à idolatria, porque o homem é um ser que adora, ele sempre está adorando alguma coisa, então se ele não adora a Deus, ele vai adorar um ídolo. Então esses pecados são proibidos, o ateísmo, seja prático, seja teórico, a idolatria. E aí a partir daí não confessar a Deus, não tê-lo como Deus, porque quando você não adora a Deus, você não o confessa, você não fala dele, né? Você não tem coragem de realmente confessá-lo como seu Deus. A omissão, negligência aos deveres, esquecer dele, a ignorância, eu falei para vocês a questão mental, a ignorância sobre ele, esquecer dele, ter falsos conceitos dele, falsas opiniões, pensamentos indignos sobre ele, como aqueles lá do Salmo 50, versículo 21, que achavam que Deus era tão pecador como eles, né? As pesquisas ousadas ou curiosas de seus segredos, querer saber coisas que Deus não revelou na sua palavra. Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Nós temos que procurar saber só o que Ele revelou e não tentar descobrir o que Ele não revelou, né? Então, tentar fazer isso também é pecar contra este mandamento. Deuteronômio, perdi aqui, peraí.
Sim, toda a profanidade, ódio de Deus, amor próprio, egoísmo, todas as posições desordenadas e imoderadas da mente, vontade e afeição, que diz respeito às nossas afeições, nossas vontades, que elas ficam desordenadas com o pecado, né? E a questão da heresia e credulidade. Expliquei para vocês semana passada que a credulidade diz respeito a acreditar em tudo que se diz em nome de Deus, sem usar o critério certo, que é a própria palavra de Deus. Ou a incredulidade, que é como que irmã desse pecado de credulidade, que é não acreditar na palavra de Deus. Então a credulidade é aquele que acredita em coisas que não vêm da palavra de Deus, só porque alguém fala bonito, alguém fala em nome de Deus. E a incredulidade é não acreditar na palavra de Deus. Então, esses pecados, na verdade, estão juntos em muitos sentidos, mas eles também é quebrar esse mandamento. A heresia, que é todo ensino falso, crenças errôneas, desconfiança e desespero. É não esperar nele, é não confiar nele, porque tem a ver, vocês sabem, com a incredulidade, né? Desde que eu sou incrédulo, eu desconfio de Deus e eu me desespero. A incorrigibilidade, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba. Eu não sei se está me fugindo da memória, mas eu acho que eu ainda não tratei da incorrigibilidade e da insensibilidade sobre os juízos de Deus. Estou certo ou estou errado? Não falei ainda, né? Então vamos falar desse aspecto aqui, irmãos. A incorrigibilidade, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza do coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus. Olha, esses pecados aqui, o Catecismo Maior ele vai abordando assim, ele vai abordando os deveres e ele vai abordando os pecados em blocos, né? Então, nós podemos dizer que há mais um bloco aqui. Incorrigibilidade, insensibilidade sobre o juízo de Deus, dureza de coração, soberba, presunção, segurança carnal. Tentar a Deus. Vamos parar por aqui. Esses pecados, eu sugiro, eles têm uma ligação uns com os outros, eles são um certo tipo de quebra desse mandamento de não obedecer. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Jeremias capítulo 5, versículo 3. Jeremias capítulo 5, versículo 3. Jeremias capítulo 5, versículo 3. Diz a palavra do Senhor. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Esse pecado quebra o mandamento de não ter outro Deus diante de mim. Quando Deus ele traz uma calamidade, seja uma calamidade pessoal, ou seja, uma pessoa sofre, só uma pessoa sofre, ou uma calamidade pública, ou seja, um povo, uma cidade sofre, Deus está dando um sinal. Deus está dando um sinal. Vocês pegaram aquele livrinho do J.C. Halley sobre doença, né? Ele trata muito do efeito benéfico da doença, né? Uma coisa que doença, morte, pega Eclesiastes, é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete, da festa, do nascimento, né? Quando você pega Apocalipse ali, de uma linguagem muito figurada, fala de várias tragédias. Morreu uma terça parte da humanidade, aconteceu isso, uma tragédia, um anjo foi enviado, uma trombeta, um selo foi partido. Então ali você vê vários símbolos, mas existe um ensino ali. Deus vai trazendo tragédias, Deus vai trazendo, permitindo tragédias para que os homens se corrijam,
para que os homens percebam que são sinais, pequenos sinais, do juízo vindouro. Ou seja, que o Senhor nosso Deus um dia vai trazer um juízo que qualquer tragédia dessa, por pior que seja, ela é pequeníssima. Nós vemos a Bíblia falar do dilúvio. É o maior exemplo na Escritura de uma tragédia trazida pelo Senhor por causa do pecado dos homens. Foi uma tragédia tão radical que ficou só uma família. E Deus, na sua graça, fez uma aliança em que Ele não traria mais o dilúvio. Só não tem dilúvio todos os dias por causa dessa aliança, por causa da graça de Deus com a humanidade e com os seres vivos todos. E naquele momento Deus matou os animais também, né? Vocês conhecem a história. Então o que é isso, irmãos? Isso são alertas para que as pessoas se corrijam, se despertem para a realidade dos seus pecados e busquem Jesus, e busquem o Evangelho, e busquem a Deus. Mas o que acontece com a humanidade endurecida nos seus pecados? A humanidade, ela é incorrigível. A humanidade, a não ser que o Espírito Santo venha, regenere o coração do homem, dê um novo nascimento, mude o coração dele é duro. Olha o que esse texto diz aqui no versículo 3. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade, feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Incorrigibilidade. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Interessante na Bíblia, a Bíblia fala de dureza do coração como rocha, coração duro, coração que a palavra de Deus, a repreensão do Senhor não penetra, bate e volta como uma rocha dura, que não penetra, não se quebranta, não se humilha, não se corrige. Este é um tipo de quebra do primeiro mandamento, porque Deus está enviando correções à humanidade. Olha o que aconteceu agora na pandemia. A pandemia ainda está aí, ainda não acabou, né? Graças a Deus está muito melhor. E essa melhora é por causa da graça de Deus, que nos deu vacinas, que está nos dando meios de nós sairmos disso, né? É só nós pensarmos na história da humanidade, quando não tinha vacina, né, o que acontecia. Então, tudo isso é graça de Deus, misericórdia do Senhor. Isso é Deus. Mas o pessoal aí está querendo voltar e fazer carnaval. As pessoas, na primeira oportunidade que elas puderam sair de casa, elas querem pecar. Ninguém se corrige, irmãos. Diante do Senhor é assim, ó, a igreja vazia. O povo não quer saber de igreja, o povo não quer saber do Evangelho. E as igrejas que estão cheias, a maioria delas não está pregando o Evangelho. O que é isso, irmãos? É a incorrigibilidade humana. É o coração humano endurecido. Deus traz uma pandemia. Isso é ao longo da história. Os homens não se arrependem. Deus traz uma pandemia. Deus com essa pandemia morreu. Só no Brasil morreram o quê? 650 mil almas que partiram, entraram na eternidade. E ninguém pense que são mais pecadores do que os que ficaram vivos. Não são. Jesus diz, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer também. Lembra que Jesus falou? Estava o pessoal pensando lá, a torre caiu, aquele povo lá é mais pecador. Pilatos matou um monte lá, são mais pecadores que nós. Jesus disse, não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Mas é a incorrigibilidade do coração humano. Isso é uma quebra desse mandamento. Isso não é um alerta para nós, meus irmãos? Irmãos amados, vocês amam o Senhor, vocês creram em Jesus como seu Salvador, vocês amam a Ele, não sejam incorrigíveis, porque Ele traz também correção sobre os que são dele. Só que quem é dele não é incorrigível, é corrigível. Você lembra lá em Hebreus, citando o Antigo Testamento, que diz assim, Deus repreende a quem ama. Qual é a diferença entre um regenerado e um não regenerado? É que o regenerado, ele aprende com a correção. Ele aprende. Ele, inclusive, é corrigido como filho. Que Deus, muitas vezes, não corrige o ímpio nesse sentido paternal, né? No sentido em que Deus, ele trata
de forma amorosa, inclusive com as nossas dores. As nossas dores, os nossos sofrimentos são graça do Senhor, porque ali é como um pai que está dando mesmo aquele açoite, aquela palmada educativa, né? Para que o filho aprenda, para que deixe seus pecados. Então, quando nós sofremos, nós mostramos que nós amamos ao Senhor quando nós nos corrigimos dos nossos pecados. Então, quando você sofrer, quando você passar luta na sua vida, corrija-se. Corrija-se. Sendo um cristão, esse é o mandamento do Senhor. Não sejamos incorrigíveis, mas sejamos corrigíveis. Sejamos pessoas que dóceis à disciplina do Senhor. Disciplina, Deus quando usa, por exemplo, até a igreja para disciplinar, né? Correção. Incorrigível é aquele que é ímpio. Incorrigibilidade é coisa de coração duro, é coisa de impiedade. Vamos continuar então. Diz aqui o nosso Catecismo Maior sobre a incorrigibilidade, a insensibilidade sobre o juízo de Deus, que tem a ver com esse. Eu só quero ler esse texto aqui para nós acrescentarmos. Isaías 42, versículo 25. Isaías 42, versículo 25. Isaías 42, versículo 25. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém, nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Interessante, né? Eles não aprendem. Eles são pessoas insensíveis sobre os juízos de Deus. Deus está trazendo ali o seu juízo, Deus está alertando, mas eles não se corrigem, eles não atentam, eles não aplicam o seu coração nas correções do Senhor. Continua o Catecismo Maior, a dureza de coração, que no final das contas é o problema, né? É o problema. Romanos capítulo 2, versículo 5, vamos ler também, meus irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Diz a palavra do Senhor. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O grande problema dos homens é o coração endurecido, em que Deus, como Paulo fala mesmo aqui no versículo bem pertinho, versículo 4, ele diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ali diz, né? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo, manifestação do juízo de Deus. Então, ele está dizendo aqui, olha, Deus é bom, Deus é paciente, Deus não manda logo o homem para o inferno, Deus manda avisos, Deus manda pandemias, Deus manda terremotos, Deus manda alertas à humanidade, como que dizendo à humanidade assim, arrependam-se, está vendo o juízo de Deus. Mas os homens não se arrependem, os homens são duros de coração. Eles entesouram, eles acumulam ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Irmãos, isso não é coisa de tementes ao Senhor. Os tementes ao Senhor são corrigíveis e não incorrigíveis, não insensíveis, não duros de coração. A soberba, Jeremias 13,15. Jeremias 13,15. Jeremias 13,15. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 13,15. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Vamos continuar o 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos,
Antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra da morte e a reduza à escuridão. Irmãos, preste bem atenção. Deus, ele tem a humanidade na mão. Deus, ele olha dos céus da sua glória e ele vê os homens em idolatrias, em pecados, em maldades. E ele olha aquilo, como diz Paulo lá, na sua paciência, na sua bondade, e não traz logo juízo. Deus envia alertas a essa humanidade. Mas o que acontece com essa humanidade? Deus manda os seus profetas, Deus manda a sua palavra, Deus envia alertas pela própria providência. Mas o que acontece com essa humanidade? Ela se ensoberbece. E por isso ela não ouve. Por isso que está aqui escrito: escutai, inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque a soberba leva à surdez espiritual. A pessoa ouve, mas ela não atende, ela não dá valor à palavra do Senhor, ela não dá valor aos conselhos do Senhor, porque ela está ensoberbecida. A soberba é o pecado, digamos assim, em muitos sentidos, o pecado dos pecados, é a essência do pecado. Foi o que Adão fez no Jardim do Éden. Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Foi aquele sereis como Deus. É o que Caim fez, é o que Judas fez. Todos esses homens foram alertados pelo Senhor. Deus mandou palavra, Deus alertou, Deus disse: cuidado. Deus falou para Caim: Caim, tens que dominar o pecado, mas Caim não quis saber. Caim se ensoberbeceu. A soberba, irmãos, quebra esse mandamento. O soberbo não adora. O soberbo, ele adora o ídolo escolhido por ele mesmo. Ele adora o seu Deus, que é agradável ao seu coração. Na verdade, a raiz da idolatria é a egolatria. O homem, ele adora a si mesmo. O homem, ele vive como se ele fosse Deus. Sereis como Deus. Daí que ele escolhe quem é Deus e quem não é Deus. Mas isso não existe, isso é loucura. A soberba é loucura. A soberba é a negação da realidade. Existe um mundo, existe um universo, existe um Criador, existe um Senhor, provedor. Existe o Deus que enviou Jesus para salvar essa humanidade pecadora. E esse Deus está falando com a humanidade. Ele fala todos os dias pelo sol, pela chuva, pela criação, pelas tragédias, pelos terremotos, pelas pandemias, pela guerra. Essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia agora é mais um alerta dele. Ele permite essas coisas, ele envia esses juízos para os homens se alertarem, dizendo para os homens, ele envia os seus profetas, dizendo para os homens: há um Deus, vocês precisam se arrepender, vocês precisam baixar as armas de vocês precisam olhar para o meu filho Jesus. Lembra do Salmo 2? Que os homens fazem conclaves, reuniões contra o rei instituído por Deus. Hoje nós lemos sobre o livro de Reis, por isso que eu dei até esse detalhe para vocês, que o livro de Reis, na Bíblia, é um livro que aponta para Jesus como rei, né? E aí nós temos que Jesus, no capítulo 2, no Salmo 2, ele é apresentado a nós como o rei, que os homens não querem obedecer, um ungido de Deus. Aí o Senhor diz lá: beijem o filho antes que venha a sua ira. Antes que venha a sua ira. Homenageiem o filho. Beijar o filho quer dizer homenageiem o rei. Dobrem-se diante dele. Reconheçam o seu reinado. Meus irmãos, não seja soberbo. Não seja soberbo. Eu já disse para vocês algumas vezes, até em conversas pessoais, que quando nós estivermos dando o nosso último suspiro nesta vida, nós teremos que estar lutando contra a nossa soberba, porque a soberba é o nosso problema. Mate a sua soberba. Não pense que você sabe tudo, não pense que você tem sempre pensamentos corretos. Leve tudo o seu pensamento, o seu coração cativo à palavra de Deus. E isso é obedecer este mandamento. É combater a soberba, que é, na verdade, a raiz de tudo isso que nós estamos estudando hoje. Continuando, a presunção. Salmo 19, verso 13. Vamos ler? Salmo 19, verso 13. Salmo 19,
verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Um dos subprodutos, digamos assim, da soberba é a presunção. Você presume. Você tem ideias sobre, você acredita e firma o seu coração em mentiras, em enganos, levados pelas suas soberbas, mentiras sobre si mesmo, mentiras sobre os outros, mentiras sobre Deus, enganos, presunções, que são, na verdade, é a soberba. Isso tudo, meus irmãos, a Bíblia diz, livra-me da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Continuando, a segurança carnal. A segurança carnal. Sofonias 1:12. Vamos ler também, meus irmãos? Sofonias 1:12. Eu gostaria também de Sofonias 1:12. Observem que esses pecados eles são descrições, quero sempre colocar isso para os irmãos, dessa questão original, desse pecado original da soberba. Sofonias 1:12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Observe então aqui que este pecado é o pecado, meus irmãos, da segurança carnal. Eu vou ler de novo aqui, tá? E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. O Senhor não vai trazer juízo. O Senhor, não devemos nos importar com o Senhor. Não devemos esperar que um dia Ele vai trazer os nossos pecados e vai trazer sobre nós males. Ele não faz bem, nem faz o mal. Ele não julga. Ele não traz juízo. Podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. É a segurança carnal dos homens soberbos, dos homens incorrigíveis, dos homens insensíveis ao juízo de Deus, que vem tragédias, que vem pandemias, que vem guerras, que vem morte, que vem tudo, mas eles não se corrigem e eles têm uma segurança carnal. Quantas pessoas que estão hoje, que passaram por essa tragédia que foi a pandemia, que ouviram tantas pessoas morrer, ouvirem de pessoas que morreram nela, que tiveram pessoas às vezes da sua família que morreram, que experimentaram isso bem de perto, mas continuam nos seus pecados, continuam sem arrependimento, continuam na sua segurança carnal, porque no fundo eles dizem assim, Deus não vai julgar. Isso aí é histeria. As pessoas querem assustar os pecadores. Deus é bom, Deus é amor. Não deve nem existir inferno. Existem guerras, pandemias, terrores, morte, tragédia pelo mundo, e Deus como que está antecipando, está mostrando para os homens que existe sim um juízo muito pior adiante, mas eles dizem, não existe. Não, Deus não vai trazer juízo. Podemos ficar seguros nos nossos pecados. Irmãos, isso é quebrar este mandamento também. Isso, um adorador a Deus,
ele não brinca com Deus dessa maneira. Ele não desafia ao Senhor desta forma, dessa maneira. A segurança carnal é quebrar este mandamento. Vamos perceber mais um pecado que tem a ver com todos esses também. Tentar a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 7. Mateus, capítulo 4, versículo 7. Mateus, capítulo 4, versículo 7. Disse-lhe Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe por que Jesus citou essa escritura num contexto de quê? De tentação. E quem é que estava tentando a ele? O próprio diabo, que é o tentador. E qual foi a tentação do diabo? Versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, com seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Observem que a tentação do maligno foi usando um texto da Escritura, Salmo 91. Ele usou, olha só a audácia de Satanás. E Satanás, ele faz isso o tempo todo. Uma das artimanhas do diabo para tentar a humanidade é torcer, é interpretar mal a palavra de Deus. É pegar a palavra do Senhor e retirá-la do seu verdadeiro, real ensino e apresentar essa palavra como se ela fosse, irmãos, note bem, como se ela fosse algo que mostrasse para o homem o que ele quer que seja mostrado. Essa é a artimanha do diabo. Porque qual foi a tentação de Satanás aqui? Ele disse para Jesus, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, te joga daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Ou seja, Jesus, se tu és filho de Deus, não te preocupa, te joga daqui, porque tu não vai morrer. Age como se Deus, e esse texto, Jesus está dizendo isso, de Deus sempre vai te proteger. Deus sempre vai te guardar, Deus sempre vai te livrar. Isso é uma mensagem muito agradável para o homem nos seus pecados. Entende? Isso é uma mensagem que, inclusive, faz o homem não ter discernimento, dizer assim, Deus é o meu protetor, acabou. Isso é agradável aos homens nos seus pecados. Mas Jesus disse assim, não, Satanás, esse versículo está mal interpretado, porque existe a outra escritura que diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, ou seja, Deus não vai te proteger na tua loucura. Se tu te jogares daqui, tu vais morrer, porque Deus não protegerá o homem imprudente. O que está escrito, por exemplo, se você pega Provérbios, por exemplo, Provérbio diz que o prudente, ele vê o perigo e se esconde. Por inúmeras vezes, o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui foi um exemplo disso. Jesus não se jogou porque ele é filho de Deus. Ele não tentou o Pai dessa maneira. Em várias circunstâncias, o Senhor Jesus Cristo, inclusive, vai para locais distantes. Jesus tinha muita gente querendo matá-lo, e Jesus não enfrentava essas pessoas assim, loucamente. Havia momentos que Jesus até ia para a cidade distante, porque não era a hora ainda dele morrer. Ele ia morrer na mão daquelas pessoas, mas ele ia morrer no tempo certo. Ele ia morrer no tempo de Deus, ele ia morrer no propósito de Deus, mas o próprio Jesus que veio para morrer, não corria para a morte. Quando ele tinha que retroceder, ele retrocedia. Os apóstolos, a mesma coisa. Teve momentos que Paulo, por exemplo, saiu de uma cidade para outra porque a perseguição era severa. Então, irmãos, tentar a Deus
é presunção, é soberba, é incorrigibilidade. Tem a ver com tudo isso. Eu preciso dizer isso para vocês. Muita gente aí que usou o nome de Deus mal na pandemia, disse assim, Deus me livra, eu vou abraçar todo mundo, eu não quero saber disso, Deus vai me livrar do vírus e tudo. Meu irmão, o que é isso? Deus não livra, não. Quando você tenta Deus, quando há esse tentar o Senhor, Deus nunca nos conduz, a palavra nunca nos conduz à imprudência, a não usarmos os meios. Por isso usamos máscara, por isso praticamos distanciamento por muito tempo, graças a Deus as coisas estão melhor agora, por isso nem nos abraçamos, muitas vezes não podemos nem dar as mãos, por isso tomamos vacina, por isso usamos remédios, por isso vamos ao médico, e fazemos todos os tratamentos, porque esses são meios que Ele nos dá. São bênçãos que vêm de suas mãos. Essas máscaras vêm dele para nos livrar. E quantas vidas as máscaras salvaram? Quantas vidas foram protegidas e guardadas? Eu estou dando só um exemplo prático, porque isso foi uma realidade agora, nesses 2, 3 anos, e da parte de muitos cristãos que colocaram coisas absurdas na internet, que falaram todo tipo de tolice. Então, irmãos, nós temos que perceber que não é cumprir este mandamento tentar o Senhor. E vocês percebem que isso é muito prático, né? Agora, nós vivemos uma época em que isso foi um teste para todos nós. Não tente ao Senhor, seja prudente. Eu estou falando do aspecto físico, mas mais que o aspecto físico, eu quero tratar e eu quero alertar os irmãos do aspecto espiritual. Não tente a Deus permanecendo nos seus pecados, sendo incorrigível, sendo soberbo, sendo presunçoso. Todos esses pecados aqui que nós estudamos, que é mais o aspecto espiritual, mais ainda do que o físico. O físico tem a ver com esse, porque tudo está envolvido. Mas eu quero alertá-los muito, irmãos, de que um verdadeiro cristão, ele não brinca com as correções do Senhor. Vocês percebem que tudo aqui é um bloco, né? Vamos olhar de novo como é um bloco de pecados proibidos. Vamos perceber aqui, olha só. Incorrigibilidade, insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza do coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal e tentar a Deus. É um bloco. Quase 10h30 ali, eu vou falar mais 2 minutinhos, aí eu vou parar, mas eu queria que vocês percebessem como esses pecados e essas coisas, elas têm que ser evitadas. Aplique a sua vida, medite na sua vida. Se você está se deixando levar por alguma desses pecados, abandone imediatamente. Não seja teimoso, soberbo e corrigível. Não trate com desdém os alertas do Senhor. Não endureça o seu coração. Não seja soberbo. Não tente a Deus. Tema o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E busque crescer no amor e no temor a Ele. Se você ama a Ele, se você teme a Ele, você fará isso. Porque o Espírito Santo ele vai nos mover a fazer isso. Agora, o ímpio não faz isso. O ímpio vai até morrer. O ímpio vai até o inferno. Na sua incorrigibilidade, na sua teimosia, na sua soberba, na sua presunção, tentando a Deus com uma segurança carnal. Não faça isso. Cresça. Se aproxime do Senhor. Tema o Senhor. Ame o Senhor. Eu quero encerrar nesta manhã, meus irmãos, e aí semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos continuar estudando, porque esse assunto aqui é também muito importante quando diz assim. Observe o que o Catecismo Maior diz em seguida. O uso de meios ilícitos e a confiança nos meios lícitos. Olha só que coisa, né? Quer dizer, tem 2 erros aqui. Eu nunca devo usar um meio ilícito. Mas eu também não devo confiar
no meio lícito. Vamos ler os dois textos, a semana que vem a gente continua, tá bom? Vamos ler os dois textos. Romanos 3:8. Romanos 3:8. Romanos 3:8. Diz a palavra do Senhor. Romanos 3:8. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é injusta. Eu vou explicar semana que vem melhor para vocês, mas aqui eu só quero deixar abrir assim uma porta para vocês já meditarem. O que Paulo está falando aqui é que tinha pessoas que abusavam da graça de Deus e esperavam alcançar bens por meio ilícito. Isso é um meio ilícito, quando você abusa da graça de Deus. É um meio ilícito. Tá? Agora, vamos ler também Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Que texto, né? Bem famoso esse, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que é isso? É confiança no meio lícito. Que coisa impressionante. Como a palavra de Deus, por isso que eu gosto tanto desse catecismo maior, porque ele apresenta, vai no ponto, né? Então você não pode usar nem o meio ilícito e nem idolatrar o meio lícito. Né? Como seria isso? Eu vou usar aqui a pandemia de novo, numa aplicação prática, mas que tem implicações espirituais, né? Uma aplicação material, mas que tem implicação espiritual. Olha, o que seria meio ilícito? Eu não vou pegar essa doença. Deus vai me livrar. Aí vou sair por aí, não quero saber das recomendações sanitárias, e como muita gente fez durante a pandemia. Usar um meio ilícito achando que Deus vai te ajudar. Meio lícito, confiar no meio lícito. Não, eu vou usar, eu vou seguir as recomendações da máscara, tomar vacina, fazer tudo direitinho, mas me esquecendo que por trás disso está Deus. Erra quem não toma vacina. Erra quem acha que a vacina é a salvação. Vocês perceberam a diferença? Eu não posso, se tem um meio de eu me livrar de um mal, eu tenho que usar, é um meio lícito. É errado eu confiar no meio ilícito. É errado eu ir por um caminho que Deus diz, não vai, não abusa disso aqui. Todavia, se eu confio no meio e não no Deus que me concede aquele livramento por meio disso, por exemplo, é Deus que está salvando a população pelas vacinas? É Deus quem está trazendo esse livramento hoje? Mas quantas pessoas confiam na vacina e não em Deus? Percebe a diferença? Então, eu vou tomar vacina, mas eu vou tomar vacina dizendo, é o Senhor que me livra pela vacina. Como eu vou no médico, como eu faço os tratamentos, como eu uso os meios. Eu não vou usar os meios ilícitos e nem vou confiar nos meios em si mesmo, porque eu sei que por trás dos meios é o Senhor que está operando. Semana que vem a gente vai expandir mais esse aspecto, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e nos dirija cada vez. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, estudar estes assuntos tão preciosos, Senhor, que é o crescimento no temor
na obediência, a Te ter como único Deus. Nos guarda dos ídolos, Senhor. Derruba todos os ídolos do nosso coração e nos faz conhecer, reconhecer, amar e servir cada vez mais ao Senhor. E que na prática do dia a dia nós possamos mostrar isso, Senhor. Cumprindo os deveres que a Tua palavra prescreve e nos livrando dos pecados que a Sua palavra proíbe. E cada vez mais o nosso viver seja honroso e glorifique o Seu santo nome, em Jesus. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.